Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa aqui no seu canal História e Cristianismo. Hoje nós vamos abordar sobre uma heresia que surgiu no início da igreja, no século II, na região da Frígia, atual Turquia, de nome montanismo, porque o seu líder espiritual era Montano. É importante observar, antes de dizer aí as características dessa heresia, refletir o que é heresia. Heresia vem do grego aireses, que significa escolha. Uma escolha dentre as escolhas possíveis, chamada ortodoxas. O conceito heresia ele se desenvolve paralelamente ao conceito de igreja, porque a igreja, ao se institucionalizar, ao se organizar, vai definindo aquelas doutrinas consideradas corretas, ortodoxas. E aquilo que foge dessa doutrina correta será chamado aí de heresia. É importante ainda observar que o cristianismo ele sempre foi plural, mas que a partir do século II uma igreja mais organizada já começa a se incomodar com certas doutrinas não condizentes com aquilo que a igreja considera ortodoxia. Mas vamos aqui às nossas fontes para essa reflexão. Eu vou utilizar aqui uma fonte primária, que é o Eusébio de Cesareia, bispo do século IV, biógrafo do Constantino, que escreveu essa belíssima obra chamada História Eclesiástica, século IV, fonte primária. E vou ter ainda aqui uma referência bibliográfica, que é aqui o Roque Frandiotti, doutor em teologia, e que escreveu esse belíssimo livro aqui, História das Heresias do século I ao século IV, bem embasado historicamente falando. Você pode adquirir esses dois livros se você quiser, tem eles na Paulus, mas você pode pedir aí também através dos sites especializados. Segundo as nossas fontes, essa heresia, ela é uma heresia eclesiológica. O que significa isso? Podemos falar no mundo antigo de três tipos de heresias. Uma heresia eclesiológica, que diz respeito à igreja, uma heresia chamada cristológica, que diz respeito a Cristo, e uma heresia chamada trinitária, que diz respeito à Trindade. A heresia montanista, ela é uma heresia chamada heresia eclesiológica, diz respeito à igreja. E podemos analisar ela, segundo Roque Frandiotti, pelo menos em quatro pontos importantes. Ela é uma heresia milenarista, que diz respeito à segunda vinda de Cristo, que iria instaurar aí 1000 anos de felicidade, paz, prosperidade. Isso você encontra no Apocalipse, no livro do Apocalipse. E, portanto, para fazer uma reflexão sobre essa heresia, é importante você observar que ela, então, é fruto desse milenarismo asiático, dessa superstição religiosa asiática, esse primeiro ponto. Um segundo ponto, essa heresia ela aparece como uma crítica das igrejas rurais em relação às igrejas urbanas, uma tentativa de retorno às origens. Portanto, podemos também perceber aqui uma luta entre uma visão mais conservadora do cristianismo frente a essa modernização aí das igrejas urbanas. E ainda uma crítica ao episcopado monárquico que estava se desenvolvendo. Então, ou seja, podemos ver nessa heresia, no desenvolvimento dela, uma tentativa de volta às origens. Tá? Então vamos aqui às características principais dessa heresia. Primeiro, como eu falei, é uma heresia milenarista. A palavra grega para milênio é quilias, então é uma heresia quiliasta, e essa heresia quiliasta ou milenarista propõe a volta de Cristo para a cidade de Pepusa, na Frígia, não em Jerusalém, em Pepusa, a cidade aí do Montano. Interessante que a própria Maximila, que era uma profetisa do Montano, afirma que depois da morte do Montano aconteceria essa parousia, ou essa volta de Cristo. O montanismo prega que o próprio Montano era a figura do Paráclito, do Espírito Santo, e essas duas mulheres, Priscila e Maximila, eram suas profetisas. Lembrando aqui que o Montano, antes de converter ao cristianismo, ele era sacerdote do deus Apolo, e era muito comum essas sacerdotisas existirem nessas religiões apolíneas, né? Ou quer dizer, do Apolo.
Outro dado importante é que para esperar a volta de Cristo, as pessoas deveriam fazer penitências rigorosas, uma vivência moral rigorosa, jejuns pelo menos 2 semanas ao ano, comida de frutos secos, sem carne. Aqueles que eram casados deveriam abandonar aí a sexualidade e viver uma castidade. Era proibido as segundas núpcias. Até depois um homem chamado Tertuliano, que se converteu ao montanismo, vai dizer que mesmo que a tua mulher esteja morta, se você casar com uma outra, você comete adultério contra aquela que morreu. Então a questão da castidade mesmo para aqueles que eram casados e proibição das segundas núpcias. Essa é outra característica do montanismo. O montanismo ainda ele tem uma visão ascética, ou seja, afastada dessa questão aqui da terra. As pessoas têm que se voltar para as questões apenas religiosas. Uma outra questão é que os montanistas eles eram proibidos de aceitarem cargos públicos. As mulheres eram proibidas de usar ornamentos, pinturas no rosto. Os adeptos não poderiam seguir ciências profanas. E uma coisa interessante é que era os pecados chamados capitais, como homicídio, adultério e apostasia, que era negar Cristo, eles não teriam perdão por parte da igreja. A igreja não poderia mais perdoar essas pessoas, somente Deus poderia dar aí o perdão a essas pessoas. Não esqueçamos que no início da igreja, o batismo ele era sempre feito no final da vida. O batismo era para a remissão dos pecados. Uma outra característica do montanismo era o do incentivo ao martírio, que as pessoas deveriam buscar o martírio como forma de vida. Estamos no início da igreja e as perseguições elas são muito fortes. Esse montanismo ele vai ser então rechaçado, proibido pelas igrejas da Ásia. Na própria Ásia, os cristãos excomungam os seguidores de Montano. Eles vão inclusive cortar relações com esses montanistas, porque o Império Romano via essas seitas milenaristas como algo perigoso, porque as pessoas começavam a não querer pagar impostos, a não trabalhar, e a se colocar contra o Império. Então os cristãos não queriam identificação com essas seitas. É importante observar também que no século II, o bispo de Roma chamado Vítor, no final do século II, e depois o bispo chamado Zeferino, ambos vão condenar o montanismo e também esses seguidores do montanismo. Mas essa seita cresceu tanto, ela saiu da Ásia, dessa região aí, onde hoje é a Turquia, e ganhou inclusive o norte da África, como eu lembrei para vocês, Tertuliano, que era advogado, apologista, defensor do cristianismo, ele, decepcionado com as igrejas urbanas, com laxismo moral, quer dizer, com abandono de um rigorismo moral, o próprio Tertuliano vai se converter a esse montanismo. Então foi uma heresia que chegou inclusive ao norte da África. Ela será condenada definitivamente no 6º concílio da igreja, no ano de 680, 681, na cidade de Constantinopla. Veja bem que o movimento durou pelo menos 4 séculos. Portanto, o montanismo ele pode ser lido historicamente como essa tentativa de resgate das origens do cristianismo, de um cristianismo mais espiritual, por isso que eles são chamados de pneumáticos, ou seja, de espirituais, de uma igreja onde que a instituição ainda não está muito sólida, mas está já se criando lastros de instituição. Um movimento que busca aí viver longe dos bispos, portanto é uma crítica aos bispos. O próprio Montano ele questiona o poder do bispo sobre as pessoas. Aqui está também um grande problema para se enfrentar dentro dessa igreja que está nascendo. Portanto, uma igreja que está se institucionalizando encontra um movimento na Frígia contra essa institucionalização, contra essa ideia de uma igreja mais organizada. Espero que tenha gostado. Peço que sempre curta, compartilhe com seus amigos, porque outras pessoas podem ter acesso gratuito a esse conteúdo. Um abraço, até o próximo programa aqui na sua página História e Cristianismo.